Graças te damos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo do Senhor, nos enche com o teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por nossos cultos de adorações que rendemos ao Senhor. Ó Pai, obrigado por cada um que se faz presente aqui para aprender mais do Senhor. Abençoa nosso professor, que ele venha falar tudo de acordo com a Bíblia, que assim o seu nome é honrado e glorificado. Ajude os irmãos que estão para chegar. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz do Senhor. Contigo, Barbosa. Boa noite, mano. Ivane. Microfone, Barbosa. O microfone está desligado. Esse professor é novo, vai ter que abrir o microfone desse professor aí. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um grande privilégio estar com vocês essa noite. Obrigado por participar desse grupo, né? Eu fico tão feliz aí pelo convite. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade. E eu estava comentando com os meninos que eu passei mal desde ontem, mas eu estou aqui, graças ao Senhor. Eu sei que o inimigo ele não tem poder para nos desanimar, mas Deus é poderoso. E eu quero agradecer por esse grupo, né? Um dia eu fui chamado para estar com vocês no estudo de domingo. Eu falei, mas de domingo? Pô, que legal. Em vez de ficar assistindo o Faustão, assistindo Fantástico, eu vou aproveitar e estudar com meus irmãos. E é tão gostoso. Não é não, Rui? Muito bom estar com vocês. E assim, hoje eu vou trazer... Todo mundo já conhece essa história de José vendido, né, pelos irmãos. Todo mundo sabe. Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui no contexto, na palavra, e a gente vai trazer para os dias de hoje os problemas que a gente pode causar na nossa família, através desse texto de José. Então, assim, fiquem à vontade, participa. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários, eu não tenho vergonha, ok? Eu sei que nosso irmão Davi está aí, Alessandro está aí, seu Sérgio, todo mundo está aí. Então, assim, vamos participar para que a gente possa trocar algumas ideias do que aconteceu, o que pode acontecer conosco hoje através desse texto. Eu vou ler com vocês, então, vou começar já no 37, vamos começar a ler um pouco aqui a mensagem, e aí no final a gente vai fazer as considerações de algumas coisas, ok? Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso Pai, grande Jesus, obrigado, Pai, pela irmandade, ó Pai, obrigado por esses homens, essas mulheres valorosas, a qual tem se dedicado a cada dia no ensino da Tua palavra, Senhor. Que, ó Pai, nós possamos sair daqui essa noite edificados pelo Teu poder, que através do Teu Espírito Santo nós possamos ter entendimento da Tua palavra, Senhor Deus. Fale, ó Pai, ao meu coração, tira tudo aquilo que me agrada, tira a soberba, a arrogância, a prepotência, Senhor, tudo aquilo que afasta do Senhor, e que nós possamos ter esses momentos agradáveis, ó Pai. Que possamos honrar e glorificar ao Senhor da maneira que o Senhor espera que nós façamos. Porque nós estamos aqui para servir, ó Pai. Somos servos do Senhor, somos fiéis ao Senhor, e queremos, ó Pai, ser fiel até o final. Queremos, ó Pai, um dia almejar a coroa da glória que tanto nós esperamos. Mas enquanto o Senhor não vier nos buscar, ou a gente não for, ó Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade. Fala aos nossos corações, ó Pai. Fala conosco essa noite. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Bem, vamos lá então, meus irmãos. Vou ler aqui uns trechinhos aqui da palavra para a gente começar. No capítulo 37, a gente vai ler aqui que José foi vendido pelos irmãos, né? E a gente vai ver algumas coisas que aconteceram para que isso acontecesse, né? Nós sabemos que foi plano do Senhor, mas algumas coisas aconteceram para poder chegar até lá. Ok? Então, versículo número 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Já começa alguma coisinha aí, né? Vamos guardar um pouquinho aí. Então, nesse versículo 2, já começa algumas coisinhas, né? Algumas notícias já não estavam agradando. Então, a gente vai prosseguir um pouquinho mais. Ora,
Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiavam ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes se rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás como efeito sobre nós? Ou sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu-se aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-os a seu pai e os seus irmãos, repreendeu-o. O pai lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso vivemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar os rebanhos do seu pai em Siquém, perguntou-lhe Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhes José: eis-me aqui. Disse-lhes Israel: vá agora e vê se vão bem os seus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim, e o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dizendo-me onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhes o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. E de longe o viram, e antes de chegar-se, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o Tom sonhador. Vinde, pois, agora, mantendo-se, lancemos numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os da mão deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna, que está no deserto, e não ponhais mais sobre ele. Isso disse para livrar deles, a fim de restituir o pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-se de uma túnica, a túnica tolar de mangas compridas que trazia, e tomando-os, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram uma caravana de israelitas, vinda de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, e que levavam para o Egito. Então disse a Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhes o sangue? Vinde, vendamos aos israelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois o nosso irmão é a nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que já não estava lá. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino. Para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um balde e molharam de sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-se levar a seu pai e disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e o cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantando-se todos os filhos e todas as suas filhas,
para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entrementes, os medianitas venderam José no Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então nós sabemos de tudo o que aconteceu. Esse texto ele é rico, ele é maravilhoso. Olha só que acontece algumas coisinhas, né? José era o filho querido, era o filho amado, era o protegido do papai, né? E às vezes, por que ele era protegido? Será que o pai amava tanto? Ou era por causa da sua esposa Raquel? Ou será que ele era o que levava as notícias boas e as notícias más? Será que ele era aquele irmão dedo duro, né? Já viu o irmão dedo duro? Eu tinha uma irmã que, eu vou falar para vocês, eu apanhava sempre do meu pai. Se ela quisesse me ver apanhando, ela ia lá dedurava e falava pro meu pai: olha, o Nivaldo fez isso. E aí o couro comia, não é verdade? Então, a gente vai ver, de tudo que nós lemos aqui nessa mensagem tão rica, os problemas que uma vida familiar pode acontecer. Através de um simples fato. Às vezes, eu vejo aqui, nós temos uma caçula. E às vezes a gente acaba errando, porque a gente dá mais prestígio para a caçula do que os mais velhos, né? Porque os mais velhos já estão casados, já estão fora, mas a caçula aproveita. E aí, às vezes, eu vou falar, eu, Barbosa, eu acabo errando, como aconteceu nessa história. Então, assim, a história de José vendido para o Egito fornece o quê? Vários exemplos de atitudes e ações que desencadeiam conflitos familiares. E a gente vai ver algumas origens desses problemas, né? O primeiro que eu vejo aqui é um favoritismo, né? Insensato. Anote aí o primeiro. Favoritismo insensato. O favoritismo de Jacó foi uma forma pecaminosa de discriminação. O filho mais novo de Isaac e Rebeca, Jacó, que cresceu sendo o favorito da mamãe, né? Ao passo que seu pai preferiu Esaú. Incentivado ao auxílio por Rebeca, Jacó mentiu e enganou, lembra? O pai para receber a bênção de primogenitura de Isaac, que pretendia dar a Esaú. Já começou lá. Olha só. Já começou antes, né? A gente vai ver aqui. Nós estudamos até o capítulo 37. E foi falando o que foi acontecendo, né? E aí, olha o que acontece. Teve desavença entre os irmãos. Lembra quando Esaú, o desejo de matar Jacó, né? Levou mais de 20 anos para que o quê? Os irmãos se reconciliassem. Olha o tempo que teve. Uma causa na família lá no passado, na briga pela primogenitura, lembra? Traz o quê? Traz consequências para a família de agora. Olha só o que acontece. E aí ele fala aqui que perpetuou o mesmo tipo de atmosfera insalubre dentro da sua própria família, que gerou conflitos e inveja entre suas 4 esposas. Olha só. Então, às vezes, nós somos culpados, nós trazemos o próprio conflito para nossa casa. Às vezes, sem perceber. A mãe fala, eu gosto de todos iguais. Eu vou falar uma coisa, ela pode gostar de todos iguais, mas sempre tem um que ela gosta mais. Não é verdade, dona Jura? Dona Jura está balançando a cabeça. Eu vejo, porque todo mundo fala assim, Barbosa, você é filho único? Todo mundo acha que eu sou filho único. Eu falei, não, eu não sou bem pelosinho da mamãe. Mas por quê? Sempre a gente vai ter um filho mais carinhoso, um filho que está mais companheiro, então a gente se apega mais, né, dona Jura? Dona Jura está assim, ó, só balançando. Obrigado, dona Jura. Me ajuda aí. Então, assim, a gente vai ter aquele chamego, aquela comunhão, aquele amor mais gostoso. Eu lembro. A minha mãe, nós estamos em 5 filhos, né? E minha mãe, ela tinha uma coisa interessante que eu consigo lembrar da minha mãe. A gente teve situações difíceis na vida, a gente não foi fácil que nem hoje, né? Mas assim, minha mãe, ela ia comprando, vamos supor, ela ia comprar um tênis. Então, num mês, ela comprava 3 pares de tênis, deixava dentro do guarda-roupa guardado. Aí, no próximo mês, ela comprava os 2 para ela poder dar os 5 presentes de uma vez só. Ela não dava, vamos falar, olha, eu vou dar para o Nivaldinho, que ele é o mais querido. Não. Ela já tinha o sistema dela de dar os presentes para todo mundo junto. Então, às vezes, eu vejo aqui, eu falo por mim, né? Você dá um presentinho para um, não é que seja inferior ao outro, mas a gente começa a fazer o quê? Acepção, né?
A gente começa a montar o conflito, a gente sem perceber. Sem perceber a gente vai fazer. E aí, o que a gente pode aprender com isso? É uma preferência, né? Quando você tem seu filho, meu filho querido, que me compraz, ele me dá, ele me agrada, ele faz tudo que eu quero, ele é um bom aluno, ele é um bom filho, então você vai fazer de tudo pelo filho. E às vezes os irmãos não vão aceitar isso. E aí eu vejo aqui que José, ele fala aqui que na minha versão que ele era cagueta, né? Ele caguetava. Porque o pai falava assim, vai ver como é que eles estão lá. Vê se ele está cuidando bem das ovelhas do rebanho e vem trazer notícia para mim. A gente não sabe qual notícia que José levava para o pai. Se era boa ou ruim, né? E eu vou falar para você, quando a minha irmã ia atrás do meu pai, boa notícia não levava para o meu pai. Porque à noite o chicote estralava no meu lombo. Não é verdade? Então, assim, eu fui o que mais apanhei. Eu não era arteiro, gente. Você acha que eu tenho cara de arteiro? Não. Mas, assim, a gente vai ver no decorrer, né? E ele fala aqui que um sentimento de ciúmes e mágoa semelhantes desenvolve-se entre filhos, né? E aí, você imagina, ele tinha 4 esposas. Imagina. A Raquel era a preferida dele. Exponho eu, né? Não estou na pele dele, mas assim. E o filho? Aquele filho amado que chegou, amei mais, e os outros? Como é que os outros vão se sentir? Eu acho que a pior coisa que tem na vida da gente é quando o filho ele é discriminado. Você gostar mais de um do que do outro e você achar que realmente sempre tem uma ovelha negra na família. E a gente sempre tem aquela discriminação. E aqui a gente vai ver no decorrer do estudo que Jacó ele foi insensato ao ignorar quão destrutivo pode ser o favoritismo de uma família. E ele fala aqui, melhor do que ninguém, ele deveria saber que não seria bom dar a José o presente ou privilégios especiais. Porém, os pensamentos, o quê? São influenciados por emoções. A parcialidade de Jacó para com José decorreu o quê? No seu coração, né? Por amor pela Raquel, como eu falei. Não de uma decisão racional e pensada. As ações de Jacó não foram as melhores na maneira de dirigir uma família. Ainda mais com homens. 10 filhos. Imagina. E ele não fez nada para amenizar, né? A gente vai ver que na história aqui teve uma rivalidade entre os irmãos. E aí, nós sabemos, José com sonhos, nós sabemos toda a história. Deus já tinha escrito, né? Colocado já para que tudo isso pudesse acontecer, porque lá na frente as coisas iam acontecer. E aí, só que através do sonho, ele mostrou o quê? A prepotência dele, a arrogância, a soberba, ou às vezes a maneira dele falar, que todos se prostrariam para ele. Era um sonho. A gente sabia. Nós estamos lendo a história aqui, porque nós já conhecemos a história, mas você imagina a gente passando. Eu chegava para meus irmãos e falava assim, vocês vão se prostrar perante a mim. O que eles vão achar que eu sou? Então você achando que você é o melhor que todo mundo. Achando que você é o cara, né? Que você pode fazer acontecer e nós vamos se prostrar. E aí, o que Jacó faz? Com tudo isso, presenteou que José com o quê? Com a túnica. Pronto. Imagina quem recebia uma túnica naquela época. Eram pessoas, meu amigo. Eu lembro que, eu vou falar uma parte aqui, uma historinha, que eu era denominacional e eu sempre gostei de andar de terno, gravata, todo elegante, cheiroso, né? E eu chegava chegar no prédio da igreja, cara, era incrível. Quem estava na recepção, e eu sentava no banco, não lá no banco de trás, mas ali no meio. E era incrível que, antes de começar o culto, sempre vinha um irmão e falava assim, o pastor, me chamava de pastor, porque eu estava todo bonito, elegante, o pastor falou para eu sentar lá na frente, tem a cadeira. Olha só, gente, as pessoas me viam achando que eu era alguma coisa pela veste, pelo que eu vestia. Olha só, e você vê aqui que na história, José ele foi infantil, porque, cara, como é que pode um apacentador de ovelhas colocar uma túnica, andar todo pomposo
e passar perante os irmãos. Imagina como é que aqueles irmãos sentiriam de ver tudo aquilo. Porque você vê o apacentador de ovelha, é um cara fedido, perdendo ovelha, não tem um perfume, um aroma saudável, né, elegante, mas uma roupa toda, não é aquela roupa maravilhosa. Agora o cara andar de túnica, você imagina. Então a gente vê aqui que esse favoritismo insensato vai ocasionar o quê? Algumas coisas na vida de José. Através do quê? Do pai não ter a sabedoria. Trazendo para nós hoje, como família, nós precisamos ter uma sabedoria inspirada pelo Senhor, através da palavra de Deus, para a gente amenizar os problemas que acontecem. Porque se a gente tiver esse favoritismo insensato, a gente vai acabar pecando, né? Alessandro? Sim, Barbosa, um ponto bem interessante, não sendo advogado do Jacó, mas assim, para a gente observar, né? O José, ele era o primogênito de Raquel, né? E aqui no contexto ela já tinha morrido, ou seja, no caso Jacó só tinha esse filho que tinha 17 anos e o outro que provavelmente ainda era um garoto, né? Deveria ter menos de 10 anos de idade, bem menos. E aí a gente pode ver que é a parte que ele mais tinha da lembrança da esposa, né? Aquela mais apreciada por ele. E provavelmente no instinto de preservação, de guarda, bem, eu não tenho mais ela para manifestar o meu amor, então vou manifestar para com esse, né? E aí talvez isso tenha levado ele a agir desse modo. É insensato, correto, mas também é o apego em relação ao amor que ele tinha para com a mãe de José, né? Sim, boa, obrigado, Alessandro, é isso mesmo. Mas acontece o seguinte, né? A gente vê assim, ele sentiu a perda, tudo bem, Raquel faleceu, sentiu a perda, mas não é que ele amou mais, ele achava, não tem a mãe, eu vou cuidar. Só que nós vamos ter um pouco de sabedoria, né? E essa lição que ela nos ensina isso. Eu não vou conseguir suprir todas as necessidades. Eu não vou conseguir suprir a falta da mãe dele. Mas o que eu posso fazer? Só que nós temos outros filhos. Aí é que tá. Se você tem um filho só, que nem... Você já viu, ó, eu não sei se vocês pensam assim, gente, ó. Eu vou fazer para minha filha, eu vou dar para minha filha aquilo que eu não tive como criança. Alguém já pensou assim? Quem tem filhos aí, fala assim, olha, eu vou dar para meus filhos o que eu não tive. Eu acho que todos os pais pensam assim. E às vezes a gente acaba o quê? Sendo esse favoritismo insensato, né? Davi, né? Davi? Deixa eu também advogar aqui pelo Jacó. A gente tem que ver que é difícil criar 2 filhos, imagine 12. Vixe. Muitos filhos, né? E provavelmente Jacó identificou algo especial em José. Provavelmente era uma criança muito inteligente, né? Tanto é que a gente vai ver mais lá na frente que ele é muito inteligente ao ponto de ser um administrador. É um garoto letrado, né? Uma pessoa letrada. Isso quer dizer que ele foi bem educado pelo pai. O pai passou todo o conhecimento, a instrução para o filho. E se ele passou, porque o filho apresentava essa capacidade, essa inteligência. Então, tudo isso envolve, né, aumenta aquele carinho e aquele amor do pai, né? O pai já está na velhice. Vê como são os avós, né? O pai já está na velhice. É o filho, um dos filhos caçula, né? Então, tudo isso envolve. Tá certo que ele teria que ter cuidado em relação aos outros filhos, mas é o emocional, né? Aquele sentimento que aflora e é difícil, né? Não se perceber uma diferença de amor, de carinho dele para os outros filhos, né? Não tem como ele fazer isso, né? Uma coisa natural, né? Do sentimento dele. Agora, eu queria fazer uma observação em relação à túnica. A túnica era uma veste muito especial naquela época. Sim. Né? Uma veste especial, uma túnica, como está descrito aí, geralmente era destinado ao chefe do clã.
Então, já o Jacó aumenta a inveja, né, do restante dos irmãos, porque é como se ele estivesse colocando o José como se fosse um primogênito, Sim. né, como se fosse o herdeiro, o futuro herdeiro de tudo. Então, isso aí também acelerou. Essa descrição da túnica ela é especial porque toda a veste túnica diferenciada era usada por líderes do clã. Então, o clã de Israel, de Jacó, no caso, o representante seria, no caso, José, né? Ele andando com aquela túnica ali no meio do povo. Então, o próprio povo ali, né, os servos de Jacó, já identificaram nele que ele é o diferenciado, né, a pessoa que poderia lá na frente ser o líder do clã. E, na verdade, se tornou, né? Mas é o que as pessoas observavam, e isso causou a raiva, a inveja dos irmãos dele. Porque era para ser o Rubem, né? Isso. Pode continuar. E é isso mesmo, porque se fosse para ter o direito mesmo, era o Rubem, né? Que era o mais velho. Né? Às vezes a gente fala assim, puxa, mas o mais velho vai assumir, né? Eu falo assim, quando eu morrer, o filho mais velho vai assumir as coisas do pai. E realmente não acontece isso, né? E a gente vê, tudo bem, ele é inteligente, mas ele fala assim que o segundo ponto era um orgulho imaturo, ele fala aqui, né? Porque, cara, assim, ó, pode ser que José tenha agido com ingenuidade e inocência, mas outra possível interpretação que ele fala, olha só, do texto, é que ele tivesse cheio de um orgulho imaturo. Segundo esse ponto de vista, ele teria o quê? O prazer de ser o filho favorito do pai, tornando-se um linguarudo de sempre e trazia má notícia aos irmãos, né? Porque aqui no versículo 2 ele fala, né? Já começamos aqui, ele fala aqui que, ó, lembra? Acompanhava o filho de Bila, o filho de Zipa, mulher de seu pai, e trazia as má notícias deles ao pai. Olha só, acho que a pior coisa que tem, quem tem mais irmãos aí é complicado, porque quando o pai chega, meu pai foi um homem tão severo, meu pai era, desculpa a expressão que eu vou falar aqui, meu pai era um cara tão ignorante, meu pai ele falava uma vez só, na segunda, a mão cobria no pé da orelha do peão, sabe? Então, assim, eu não tenho boas notícias, não tenho, assim, boas lembranças do meu pai, porque eu lembro o que eu apanhei, não lembro das coisas assim. Então, mal eu chegava, ele mal colocava o pé dentro de casa, minha irmã já ia caguetar que o que a gente tinha aprontado. Olha só, isso vai causando uma ira tão grande, porque, cara, se você não controlar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente faz besteira, a gente fica revoltado, não é verdade? Então ele fala aqui, será que José era o cagueta, era o linguarudo? Mas ele fala aqui que é o seguinte, né? Pode ser que ele tenha o quê? Tentado construir a sua autoestima, desabonando a reputação dos seus irmãos. Então, assim, José, ele era inteligente, ele era sábio. Deus já estava já preparando, já sabendo o que ia acontecer mais para frente, mas ele aproveitou, né, dessa sabedoria dele, e às vezes não é, às vezes a maneira de falar, porque assim, quer ver, aquela pessoa é tão burra, não consegue entender, só sabe fazer isso, nasceu para puxar, para carregar peso, né, puxar a carroça. Não é, gente, cada um tem uma limitação, tem uma sabedoria, um ensino diferente. Quer dizer, o ensino não é ensino diferente, tem uma sabedoria diferente de aprender, de captar mais, de buscar. Então, assim, José ele destacava por quê? Porque ele tinha um conhecimento. Ele sabia. O pai estava ali com ele, tá, mas ele já estava, entendeu? Os irmãos olhavam com ele com o quê? Não era mais como um irmão, como um rival, né? Já viu? Rapaz, não tem que matar esse cara. Se a gente não matar esse cara, meu amigo, nós estamos perdidos. Imagina a briga que era, imagina a guerra entre a família. Olha só o conflito. Esse conflito começou dentro do quê? Da sua família. E a gente vai ver mais para frente, né? A gente fala que sempre o orgulho, a soberba, sempre traz a ruína ou a queda. Irmãos, a pior coisa que tem é um homem orgulhoso ser a soberba e arrogante. Eu peço para Deus tirar isso de mim, Senhor, me tira. Você pode prestar atenção nas minhas orações. Eu sempre peço para que Deus tire a arrogância, a prepotência e a soberba dos homens. Porque se você for um homem arrogante, você vai cair. Eu sou militar, aposentado, e eu achava que
Para cima de mim, olha o que eu falava, eu não era cristão. Para cima de mim é só avião. Eu sou Barbosa, não é assim. Até que um dia, Deus já conhecendo, já me preparando, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, tudo. Deus só me deixou uma casa para morar, ainda bem que ele me deixou um teto, e tinha um emprego. Mas eu perdi tudo. E aí eu fui reconhecer que, com a minha arrogância, a minha soberba, a minha prepotência, não ia levar em nada. Rui, pode falar, Rui. Eu vejo também, irmão, que José, por que o pai dele era assim com ele e não com os irmãos? Eu vejo também que José era obediente. José era um filho obediente. A gente vê isso lá no versículo 14, onde que o pai manda ele e ele vai. Ele não retruca. Então o pai gostava dele também porque também ele era um filho obediente. Não sei se você vê isso também, né? Sim, nós podemos orar agora e terminar, porque você já antecipou, mas assim, olha que interessante. A gente vê essa passagem, a gente vê a história de José, e o que Deus espera de nós? Que nós sejamos o quê? Um filho obediente. Não é verdade? Que faça a vontade dele, não nós. Porque, gente, ó, quando vem o orgulho e a soberba, a gente vai ver aqui vários versículos. Em Provérbios vai falar que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Em Marcos 7:21, ele fala assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, que é as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, as cobiças, maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia e a arrogância e sensatez. E aí, ó, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a suscitação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E aí o que acontece? Paulo adverte, né? Que o indivíduo que soberbece é o que cai na condenação do diabo. Olha só. Giovanni, você levantou a mão? Pode falar, por favor? Não? Podemos continuar? E aí você vai ver que, pela obediência, José ganhou essa túnica. Fala, Davi. Eu vou advogar pelo José. Pode ir, fica à vontade. Nós estamos aqui hoje. Tem um advogado aqui, meu. Para quem não sabe, eu vou pedir depois auxílio a ele aí. Vamos ver se eu vou entrar no... José era muito jovem, a própria Bíblia cita, né, a idade dele, 17 anos, né? E era um rapaz muito amado pelo pai, como foi colocado a ele, pelo decorrer da história, a gente observa que ele era um filho obediente, né? E o próprio pai estimulava ele a falar as coisas que aconteciam com os irmãos, né? Como ele já era um senhor, né? A forma dele saber as informações tudinho, já que ele tinha muitos filhos, era ter o informante dele era o José. Então, é dessa forma aí que ele cuidava dos filhos dele, uma forma que ele encontrou para saber das informações a respeito dos filhos dele. Lembrando que o filho mais velho dele, o Rubem, quebrou essa confiança nele, quando aconteceu aquele grande pecado no passado. Isso. Então, isso pesa para ele perder essa confiança no seu filho mais velho, Rubem. Então, ele já deposita essa confiança no seu filho caçula, nos seus filhos caçula, né? que é José. E José, devido à idade, devido a ser muito jovem, ele não tinha a dimensão, né, do que poderia acontecer caso ele ficasse falando aquilo que ele pensasse, aquilo que ele sonhava. Então, no momento que ele relata os sonhos, ele fala na ingenuidade, né? Ele não tem malícia, não há nenhum momento de maldade no que ele fala. Inclusive, no seu segundo sonho, né, o próprio pai observa, recrimina ele, mas, ao mesmo tempo, ele fica em reflexão
ouvindo aquilo que o filho dele falou, porque com certeza ele sabe que tudo tem o propósito de Deus na vida, né, dele e da família dele. Então, ele ficou pensativo em relação ao filho. E devido a essa espontaneidade, né, essa ingenuidade de José, lá na frente, eles vão lembrar de tudo aquilo que o José falava quando estava com eles, né? Então, tudo isso é a mão de Deus guiando, né, para esse caminho, né? Obrigado, Davi. Você já complementou o que eu queria falar no próximo ponto aqui. Obrigadão. E ele fala assim que pode ser que ele gostasse de atormentar os irmãos mais velhos, mas os seus sonhos continuam o quê? Uma mensagem comum e inconfundível. E ele fala que, mesmo sendo o irmão mais novo, ele era, na verdade, superior a eles, e um dia eles se humilhariam diante dele. Olha só. Você imagina, ele tem um sonho, fala para os irmãos, e os irmãos ficam assim, rapaz, esse moleque novo, cheirando tá na fralda ainda, querendo, sabe, achar que a gente vai se prostrar a ele, né? E ele fala aqui que talvez a atitude arrogante de José para com seu irmão tenha o quê? Intensificado um problema já instalado na família. Então, assim, ele era um menino inteligente, um moleque temente ao Senhor, ele obedecia o pai, mas os irmãos não viam isso. Você imagina se chegar para uns irmãos e amigos, você falar assim, ó, você vai se prostrar diante de mim. Rapaz, você tem 17 anos, eu estou com 50, e você acha que vai acontecer isso aí? Meu amigo, fica tranquilo que vai. Aí você fala assim, é muita prepotência do moleque. E eu falava assim, meu pai ficava feliz quando chegava em casa, porque ele sabia de tudo que acontecia, das coisas boas, das coisas ruins. Porque a minha irmã ia contar, entendeu? Olha, a Nivalda fez isso. Ó, o irmão mais velho não sei o quê. Ela contava tudo, cara. Você acredita? Porque ela era protegida do meu pai. Olha a diferença, como é que é o negócio. E apesar disso, hoje a gente tudo já de maior, já grande. Meu amigo, eu não tenho mágoa dela. Mas tem hora que eu lembro. Eu falei, apanhei muito por causa de você, viu? E eu não te dei nenhum tapa. Eu falo para ela, mas assim... Não é dando jogando, eu dando risada. Então, assim, você imagina. Imagina a Lica. Sabe que a Lica era um José na vida? Que aguentava as irmãs, os irmãos, meu amigo. Hein, Lica? Eu nunca fui, não. Então. Elas que me caguetavam para a mamãe, que eu era muito danada. A gente vai perguntar para Dona Maria depois, né? Vamos perguntar para ela. Eu, quando vejo alguma coisa dos meus irmãos, eu coloco logo lá no grupo da família, no WhatsApp. É mentira da Lica. A Lica era a queridinha da mamãe, sempre foi. Tá vendo aí? Eu sabia. Obrigado, irmã. Vamos lá. Barbosa, só pegando um gancho aí sobre a obediência de José, né? Que eu acho que a gente deve usar essa história também para incentivar nossos filhos a ser obediente também, né? Sim. Por mais que alguma coisa que você fale ou conte para os seus pais, pois quem tem 2 filhos, eu só tenho um, mas que você fale a verdade, né? Eu vejo assim a obediência dele, né? Que, como o Davi falou, ele pode ter sido arrogante pela idade, né? 17 anos, mas o principal é a obediência, né? Que é isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos hoje. Legal, Lica, é isso mesmo. Obrigada, Alessandro? Mano, um ponto também importante dentro disso que a gente tem visto, né? E é fantástico a gente estar estudando o contexto inteiro, né, de Gênesis, porque lembra, Jacó, quando estava na casa dos pais, ele não saía de casa, né? Quem vinha do campo era Esaú. Aí aconteceu a situação, ele foi para a casa do sogro, lá ele virou um pastor de ovelhas, né? Ele cuidava do rebanho. E aí é interessante que, como o Davi comentou, a gente pode ver o Jacó, vendo o potencial do filho, ele não colocou ele assim, não, vem para cá que eu vou te ensinar a administrar aqui os bens. Não, ele foi para o chão de fábrica. Ele foi aonde o pai dele começou, ou seja, foi cuidar do rebanho, né? Ou seja, para ele começar a conhecer a estrutura de baixo, quem sabe com o passar do tempo ele pudesse gerir aquilo que o pai dele estava fazendo. E uma lição que eu tiro assim, trazendo assim para o nosso contexto e entendimento, é sempre trabalhar no potencial dos filhos, do futuro, né? A gente pode ver que ele viu o potencial dele, o que ele fez? Ele trabalhou sobre isso. Claro, ele deu uma casaca, uma túnica que não era inadequada, né? Mas é aquela questão, ele já estava idoso,
como eu explorei aquela parte lá da mãe, que já era falecida e tudo mais. Sim. Mas a gente pode ver que ele estava buscando um objetivo maior, né? De preparar o filho para algo no futuro, né? Tanto é que, como o Davi comentou, e não dando spoiler, a gente pode ver a ação de Deus sobre o potencial de Jacó. Mas de Jacó, não, de José no futuro, né? Legal, e é tão gostoso que a gente está aqui. Eu falo para vocês, irmãos, eu fico feliz, sabe por quê? Porque se vocês chegarem aqui e ver que tem alguma coisa errada com o seu irmão, faça uma correção com amor. A gente tem que aprender, não é porque a gente é mais sábio que qualquer outro, não é nada disso. Lembra o que eu falei? Nós precisamos. Hoje nós precisamos. A igreja do Senhor precisa disso, irmão. Olha, assim como José, você está certo, mas precisamos fazer desse jeito. Olha, você está seguindo esse caminho, você vai ver para onde vai. O que acontece com o ódio incontrolado? Os irmãos, eles não mostraram misericórdia para José. Eles estavam rancorosos, cheios de ciúmes. Por que o quê? Porque ele era o favorito do papai. Olha só, para eles, como é que pode? Poxa, meu. Você imagina a raiva desses irmãos. E uns querendo matar, outros. Aí Rubi falou, não, vamos matar não. Não vamos matar ele, pelo amor de Deus. Ele falou assim, não deu a ideia, não vamos jogar na cisterna, à noite eu passo e pego. Só que é o seguinte, nessa transição, se ele tivesse lá na cisterna e Rubem fosse e pegasse ele e levasse para casa, o que vocês achariam que José ia falar para o pai? Pode ir. O que vocês acham? Ia contar tudo, né? E aí? A casa ia cair para os irmãos, não? Aí vem a correção. Aí o chicote ia estralar, né? Você viu como é que é? Então ele fala aqui que, segundo Jesus, lá em Marcos vai falar, em Gálatas, ele fala assim que essas atitudes procedem de dentro do coração pecaminoso. E ele fala aqui que Marcos 7:21, que ele fala, ó, pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Irmão, se o seu coração estiver cheio de coisa ruim, nada vai estar legal. Eu sempre falo, Senhor, me tira meu coração de pedra, põe um coração de carne. Porque os pensamentos são maus. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não deveria, eu faço. Então, você imagina a situação. Porque as obras da carne, com o tempo, esses sinais o quê? Convertem num ódio que só precisava de uma oportunidade para explodir a violência. E é verdade. Se você ficar com o coração cheio, a boca fala que o coração está cheio, não é verdade? Não é? Se você estiver ali guardando, irmão, você faz coisas ruins. Se você guardar para você todas essas coisas, essas maldades, não sei o quê, só vai sair coisa ruim. E não vai sair coisa boa. Você vai querer comprar uma arma para matar a pessoa, você vai querer fazer alguma coisa, você vai querer exterminar a pessoa. Porque você está cheio de coisa ruim. Eu lembro, meu pai só me bateu. Eu lembro até hoje que saiu até a marca, tinha uma marca da fivela que ficou marcada aqui. Toda vez que eu ia tomar banho e olhava para aquela marca assim, eu lembrava do meu pai. Falei, meu, que coisa ruim. E eu vou falar para vocês. Eu tenho meus filhos e eu nunca levantei a mão. Eu só dei um tapa no meu filho, um tapa. Não foi nem um tapa no meu filho só para poder dar uma correção. Mas eu nunca levantei a mão e sim, eu apanhei. Entendeu como é que é? Então assim, não é batendo que você vai conseguir consertar. Só que se você tiver com esse monte de ódio, essa arrogância, esse negócio, isso faz um mal tremendo. E nós temos irmãos dentro da igreja que está assim, precisa ser tratado. Eu preciso ser tratado a cada dia. Porque se eu tiver com pensamentos ruins e maus, vai fazer mal para mim, irmão. O Espírito Santo de Deus não vai habitar em mim. É o que nós precisamos. Rui, pode falar. Então, a gente vê também aqui uma coisa que o diabo trabalhando, né? E Deus trabalhando também. A gente sabe que o diabo, ele quer agora, ele não quer deixar que Jesus nasça. Ele vai trabalhar para Jesus não nascer, né? Só que Deus também está trabalhando para que Jesus nasça. Então, agora, Deus começa a trabalhar para proteger a descendência de Jesus, levando a descendência de Jesus lá para a fortaleza, entre aspas, que é o Egito. Então, lá Deus protege a descendência de Jesus. E quando Deus coloca lá, de uma maneira bem engraçada, né? Coloca lá José, porque
a descendência de Jesus não era para o Egito receber, porque eles eram hebreus. A gente vê isso, mas Deus milagrosamente colocou José lá para receber a descendência de Jesus, para ela ser protegida. E depois a gente vê a descendência de Jesus saindo do Egito protegida e levando todo o ouro do Egito junto. E depois a gente conhece também na história que até hoje nunca mais o Egito foi o mesmo. Sim. Porque Deus protegeu a descendência dele usando o Egito. Então, Deus trabalhando e o diabo também trabalhando. E também hoje a gente vê, né? Hoje Satanás, ele continua trabalhando, né? Sim, Hoje ele não está no descansa, último né? trabalho dele. Não, ele está no Legal. último trabalho. Então, mas Deus também está trabalhando para proteger o seu povo. Obrigado, Rui. Ô, Giovanni? Não, com esse comentário do irmão Rui, eu fiquei com uma dúvida. Eu sabia até então que Deus era onisciente, onipresente e onipotente. Mas Satanás também tinha onisciência, sabia dos planos de Deus, sabia da descendência de Jesus, para poder combater que essa descendência não se formasse? Eu tinha essa dúvida. Ele não sabia. É. Então, ele fazia de tudo, né? Por exemplo, lá no início, ele não sabia quem era a descendência de Jesus entre Caim e Abel. Ele achou que era o melhorzinho. Daí ele trabalhou para que o outro morresse, mas a descendência de Jesus não era nenhum do outro. Ele não sabia quem era a descendência. Então ele fazia de tudo, que nem no dilúvio, né? Ele usou o dilúvio para tentar matar a descendência de Jesus, mas não conseguiu. Então ele não sabe. Então ele joga, é que nem a gente joga uma rede para pegar um peixe, a gente joga a rede e pega de tudo. Então, ele não sabe realmente, mas ele trabalhou, né? De uma E é maneira bem interessante, suja, né? né? É verdade, Rui. Interessante que é o seguinte: o inimigo ele não descansa, irmão. O inimigo não descansa. A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Lembra? Ele se achava, lembra lá, o melhor de todos. A soberba arrogância dele. O que aconteceu? Caiu, teve a queda. Então, assim, o inimigo ele não descansa. Às vezes as coisas acontecem para que a gente possa ter o start. Nós temos um Deus poderoso, nós podemos confiar no nosso Deus, gente. A gente tem testemunha a cada dia. O que Deus tem feito na vida da gente. Eu vejo a nossa irmã Giane, para mim, cara, eu vejo assim a mão poderosa do Senhor. O inimigo tenta destruir, o inimigo tenta acabar com a família. Onde que o inimigo ele ataca? É na família, porque, se mexer com um filho seu, quer ver a mulher ficar uma fera, uma leoa? Eu lembro, quando meu pai falou assim para minha mãe, Cida, eu vou bater nos seus filhos. Minha mãe falando, meu filho você não vai bater. Minha mãe virava uma leoa, minha mãe, meu amigo. Ela se tornava uma leoa. Ela queria partir para cima do meu pai, porque o meu pai não bater na gente. Olha só. Então, tudo isso que aconteceu, José jamais teria ido para o Egito e Jacó e sua família se não teria o que? A razão para mudar para lá. É tremenda providência de Deus que ele tem o poder para usar tanto o bem quanto o mal em favor do seu povo e do mundo inteiro. Romanos vai falar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle de tudo. Nós não... Sabe qual é o problema nosso? A gente dá brecha. Eu, Barbosa, dou brecha. Se o irmão vem falar alguma coisa do irmão, em vez de eu chegar lá, repreender o irmão, dar um conselho, eu acabo entrando na conversa. Não, é verdade. O Giovanni é meu amigo, ele não tem cabelo, ele fala mal dos outros, não sei o que, não sei o que. Cara, você entendeu como é que é? O inimigo, ele entra. É verdade. É verdade. A Lica, a Lica é arengueira, irmão. Aquela irmã, pelo amor de Deus. Ninguém fala, vamos orar pela Lica? Ou vamos orar pelo Barbosa? Olha só, as contendas acontecem dentro. Você sabe que o maior inimigo hoje, irmão, me perdoa que eu vou falar aqui, o maior inimigo hoje nosso da igreja é dentro da igreja, não é fora. A nossa maior guerra hoje ela é interna, não é externa, porque o mundo jaz do maligno, já está no mundo, já é o maligno. Agora, o que não pode, nós, num só corpo, a gente ter conflito.
ter guerra. Tem algumas desavenças, assim. Às vezes, o que você concorda, eu posso não concordar, mas eu tenho que seguir o que está na palavra. Você entendeu como é que é? Então, nossa guerra hoje ela é interna. E Deus sabe tudo isso. Ele está no controle. Ele não te dá o fardo maior que você não pode carregar. Amém? Ele não dá um fardo maior que você não pode carregar. A gente tem que ter o quê? O discernimento, a noção de tudo isso que a gente viu aqui, que a gente leu, o que a gente pode tirar de lições para nós. Sabe? Então, assim, hoje a gente está patinando, nós vemos cristão patinando, irmãos. Sabe por quê? Nós, um dia, se nós permanecermos até o final, nós vamos estar lá com o Senhor, a destra do Pai. Vamos receber a coroa da glória. Olha o galardão que está esperando a gente lá, irmão. Chega lá, eu não quero perguntar porque se Salomão foi o cara mais sábio, não sei o que, irmão. Eu quero estar lá. E eu quero que vocês, irmãos, permaneçam, continuem fervorosos, firmes, para a gente conseguir estar junto. Porque dias piores vão vir. E aí você fica vendo irmãos brigando, sabe? Por coisas banais, que não vem ao caso. Então, assim, que fala que essa atitude que teve demonstra uma terrível natureza de pecado. Do ódio, que ele cita o quê? Mentiras, dolo, contendas. A gente não precisa ter isso aí. Mas o amor cobre todas as transgressões. Olha o que diz lá Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos. Irmão Nivaldo, muito bom o estudo aqui. Nós estamos, quem está acompanhando desde o começo do Gênesis, nós estamos vendo aqui que Deus está sempre junto, protegendo, amparando e cuidando os seus, né? Toda a história, desde o começo, desde Adão e Eva lá, a gente tá reparando isso. E tu citou aqui a irmã Giane. Eu não canso de dizer para todos os irmãos, nunca vou me cansar. Conhecemos a irmã Giane lá no passado, com metástases, com câncer, e ela sempre persistente, otimista, não murmurava, lamentava, dentro do permitido da Bíblia, mas sempre com fé. Se fosse da vontade do Pai, ia curá-la, mas se não fosse, que partisse também, estaria em glória. E ela foi um exemplo para nós, né? Um exemplo de perseverança, um exemplo de dedicação, todos os estudos com dor ou sem dor, estava presente. Os irmãos se lembram muito bem de uma noite onde ela estava com muita dor, e a irmã Ana Favara, que não está aqui hoje, pediu uma oração, vamos orar por ela. Oramos por ela, e naquela noite ela dormiu e descansou. E a Ana, Paulo, que bonitinho, parece um anjinho, estava com dor e descansou, Deus aliviou a dor dela. Então, nós temos, a gente fala, o irmão Enio fala muito, Deus permitiu a pandemia, trouxe a pandemia, permitiu, para que nós buscássemos a verdade, a vontade do Pai. Hoje nós estudamos todos os dias. E eu tenho certeza que ele vai dizer, lá, a porta da perdição é larga, só 3/4 vão ficar fora, só vai entrar 1/4, segundo a estatística do irmão Enio pela parábola do semeador. E ele vai dizer, olha, meus filhos da minha criação, mandei até a pandemia para vocês. Vocês tinham informática, tinham tudo para saber da minha vontade. Não quiseram, eu fui misericordioso, eu fiz de tudo por vocês. E os irmãos estão insistindo, estudem, busquem, e nós vemos, como a gente fala hoje em dia, é o que a Bíblia fala, não é nós que falamos, é a Bíblia, né? Nós temos hoje, dentro do corpo de Cristo, irmãos infrutíferos, irmãos frutíferos. Aqueles que se preocupam demais com as coisas deste mundo, com os problemas, que engrandecem os problemas, e esquecem que existe um Deus misericordioso. Não colocam nas mãos do Senhor e não buscam o Pai. É isso mesmo. Então, isso é importante. Oi. Nivaldo, dentro disso, né, como vocês estão comentando, a ideia é a providência, né? Nesse mundo, né, as situações que ocorrem, que são opostas à vontade de Deus, Deus sempre levanta a sua providência. No caso de José, não era que Deus estava concordando com as ações dos irmãos dele, não que Deus também estivesse concordando com a preferência de Jacó, não é essa questão. Mas quando o mal acontece, o homem toma decisões erradas, Deus ele vai tentar usar sua providência para estender a sua misericórdia para que o homem possa enxergar isso mais lá na frente, né? Como a gente vê no decorrer da história, como a gente tem visto.
Se não fosse essa situação, né, da questão da pandemia, a gente nunca teria o privilégio, como eu já falei no estudo anterior, de conhecer o Nivaldo, né, a irmã Giane, o Giovanni, cada um de vocês. A gente não teria esse privilégio de estudar todos os dias, como o irmão Enio costuma comentar, ele nunca ensinou tanto, né, como ele tem ensinado agora, e eu também, falando por mim, pela minha esposa, nunca estudei tanto, tendo essas oportunidades que a gente tem tido de aprender e colocar em prática aquilo que a gente tem ensinado, tudo, né, graças a essa situação que está nos rodeando, mas, acima de tudo, graças à providência de Deus, né, para fortalecer o seu povo e nos manter edificada. Amém. Rui? Eu também queria falar também, né? Hoje eu cheguei em casa de uma viagem e abri o celular aqui e o irmão Giovanni, vão fechar a semana com chave de ouro. Eu falei, mas que bonito. Vamos lá. Vamos deixar o cansaço de lado e vamos fechar, que nem o irmão Giovanni falou. Vamos fechar a semana com chave de ouro. E hoje eu estava numa congregação e eu estava chamando a atenção dos irmãos. Irmãos, nós temos estudo a semana inteira e eu não vejo nenhum de vocês lá. Que coisa, né? É uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa estudar a Bíblia. Talvez você não possa estudar todos os dias, mas pega nem que seja um dia, para aproveitar para crescer, para desenvolver, né? Então, eu agradeço muito o Giovanni, esse trabalho que ele está fazendo de nos incentivar, né? E está sempre ali, todo dia falando, hoje nós temos aula tal, hoje temos aula tal. Realmente só não cresce quem não quer. Realmente é uma bênção mesmo. Eu agradeço todos os irmãos aqui, em especial o Giovanni, que ele está sempre me mandando a mensagem, falando, hoje nós temos curso tal, hoje curso tal. E eu tenho também passado isso para muitos irmãos e incentivado eles que temos que crescer. Temos que crescer. Porque a igreja lá no primeiro século, a característica dela era uma igreja estudante. E nós devemos estudar para que possamos nos fortalecer, porque a pandemia só foi uma coisinha pequenininha. Vem coisas piores aí. E quem vai conseguir permanecer de pé? Aqueles que estiverem alimentados. Amém. E ó, por isso que é importante, obrigado a colocação tanto do Giovanni e a sua, porque fala assim, eu agradeço a Deus. A gente fala pela pandemia, né? Porque eu posso ver cada telinha de vocês aqui, isso me contagia para que eu possa continuar nessa caminhada. Porque tem dia que a gente está fraco, a gente não pensa em desistir, só que a gente fica desanimado. Mas quando a gente está aqui junto, irmão, você não sabe a força que nós temos juntos. E eu tenho orado por cada um de vocês. Se não fosse a pandemia, eu não ia conhecer o Alessandro. Não ia conhecer o Davi, não ia conhecer Geise e Renato, não ia conhecer Dona Jovina, não ia conhecer seu Sérgio, Dona Jura, todos vocês. Então, assim, gente, como é gostoso. E às vezes a gente vê dentro da igreja, sabe o que o irmão fala? Estudo não é importante. Sabe? Então, assim, eu vejo as pessoas que não estão, eu lamento em dizer, estão perdendo. Sabe por quê? Muitos estão se esfriando. É que nem a brasa fora da fogueira. Se você não estiver junto, irmãos, você vai esfriar e você vai embora. Aí vem a pandemia, tudo é pandemia. A pandemia só está dentro da igreja, não está lá fora. O pessoal está no shopping, está na festa, está não sei aonde, não tem pandemia. Agora, dentro da congregação, tem a doença. Então, assim, o que me alegra é saber que é o seguinte, com tudo isso que aconteceu, nós temos um Deus. Nós temos um Deus. E nós temos que colocar na nossa cabeça que nós não somos daqui, nós estamos aqui para fazer a diferença, não para ser melhores, para falar de um Deus que cura, que restaura, que transforma as vidas, um Deus poderoso. Assim como um dia nós estávamos presos, estávamos no lamaçal do pecado e Deus nos resgatou para a sua maravilhosa luz, perdoando nossos pecados, dando o dom do Espírito Santo de Deus em nós. E a gente está junto, irmãos. As coisas, o chicote vai estralar. Desculpa a expressão que eu vou falar. Quem for ganhar, qualquer presidente, qualquer um que ganhar, nós vamos ter que continuar fervorosos, firmes no caminho do Senhor. Porque nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos que confiar no nosso Deus. Nós vamos confiar no nosso Deus. E a gente tem visto aqui cada dia, cada estudo, cada tela, a boa mão de Deus.
Se Deus quiser me curar, amém. Se Ele não quiser, irmão, amém também. Porque o mais importante é o quê? Está na fé com o Senhor. Firme. Esse corpo aqui vai perecer. Mas onde nós estamos? Eu fui no velório do meu primo, eu fiquei triste porque, sabe, a palavra diz, eu não preciso falar nada. Aqueles que não estão em Cristo, meu amigo, é triste a gente dizer isso. Então, assim, nós vamos estar juntos, fervorosos, no mesmo propósito, sabe, no mesmo pensamento. Irmãos, me perdoa se eu falei com você, mas fala para mim, Barbosa, você falhou, irmão, obrigado. Seja humilde, reconheça que você errou. Então, aqui a gente vai ver a narrativa dessa história, que coisa linda. Eu nunca tinha estudado, vou falar para vocês. Eu não sou velho da Igreja de Cristo, mas assim, eu nunca tinha estudado Gênesis, acompanhando cada história. É bonito você ver as histórias, mas o que ela traz para nós hoje, que nós podemos buscar e pegar para nossas vidas no dia a dia? O que nós precisamos? Bom, primeiro a nossa irmã Giane e depois a Patrícia. Giane, pode falar, minha irmã. A pandemia realmente nos deu a oportunidade de nos reunirmos, né? E da gente, pelo menos para mim, aprender a ser cristão, porque eu achava que eu era cristã e não era. Não conhecia nada, né? E o câncer, para mim, foi uma oportunidade de me renovar como ser humano e de encontrar a Deus e ser feliz. Porque eu era muito infeliz mesmo. Eu achava uma ironia eu saber que eu estava morrendo, eu não saber do meu futuro e falar que eu estava feliz. Eu achava uma ironia, mas era verdade, era aquilo que eu sentia. E hoje eu quero dizer aos irmãos que eu estou extremamente feliz. Vai fazer 2 meses que eu estou lutando para reunir os irmãos, para a gente começar a reunião da Igreja de Cristo aqui em Acaraú, que quando César saiu daqui tinha 22 pessoas e agora se resume em 3. E mesmo assim não tinha, ninguém estava congregando fora das localidades, quando ia. A verdade é essa. Nós estávamos dispersos mesmo. Eu mesmo não ia para canto nenhum, eu só estava no online mesmo. E eu vou dizer que estava preenchida, e estou preenchida. Amém. Mas hoje, com a graça e a glória de Deus, eu cheguei atrasada na reunião, no estudo, porque eu estava no culto na minha casa. Amém. Estamos orando por você, viu, Giane? A minha loja foi aberta e hoje a Igreja de Cristo vai se reunir lá. Não importa que eu fique boa. A irmã me perguntou, Giane, você está curada? Eu falei assim, eu sei que hoje eu não tenho câncer, amanhã eu não sei, eu vou viver o dia de hoje. Amém. E eu fiquei muito feliz mesmo em abrir. Aí o irmão falou comigo, mas você pode trabalhar aqui, colocar a igreja, e a gente se reúne na garagem. Eu, não, eu quero que nós tenhamos uma identidade. Abrir a porta, as cadeiras postas, e quem passar na rua que quiser entrar, entra. Amém. Então, vamos esperar em Deus. Eu estou muito, muito, muito feliz. Fomos 4 pessoas hoje. E domingo que vem, Deus proverá. Aí os estudos vão ser nas quintas-feiras, às 19 horas, e nós vamos começar a estudar Gênesis. E que Deus seja louvado e que Deus possa nos levar a pessoas que estejam com o coração aberto a receber a palavra de Deus. Eu vou fazer um convitezinho, uma carta convite, vou levar nas casas e que Deus me dê coragem, porque eu sou meio tímida para isso, mas vai dar certo. Com a graça, já está dando certo, com a graça de Deus. Amém. Amém. Continue perseverante, irmã. Não desista nunca. E nós estamos aqui. Nós temos orado toda semana falando sobre o seu projeto, o seu sonho de ter uma congregação. Olha só, esse não é seu sonho, é o nosso também. E é o que Deus espera de nós. Nós estamos juntos em oração. Se precisar de financeiro, nós estamos para ajudar. Isso é a igreja do Senhor.
nós estamos aqui para isso. Obrigado pela sua mensagem, o que você falou, você falando para nós aqui, e a gente conseguindo realmente reconhecer o nosso Deus, que Ele é poderoso. Patrícia, pode falar, por gentileza? Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu queria falar para vocês que a pandemia para mim foi muito boa. Eu sou cristã, aliás, meus pais sempre foram cristãos, né? Eu nasci num lar cristão e eu me afastei por um tempo, mas eu sempre busquei a Deus, sempre pedi para Ele alguma coisa que fizesse eu conseguir voltar. Então, eu me vi sozinha na pandemia, isolada em casa, e foi esse momento que eu comecei a pedir mais a Deus para que eu voltasse a congregar, ter contato com os irmãos. Então, veio a pandemia, eu consegui até ir às águas do batismo. Hoje eu faço parte do corpo de Cristo, com muito orgulho, estou trabalhando em cima disso, e graças às lives, aos estudos, eu posso acompanhar a semana inteira, né? O Giovanni compartilha comigo os estudos por todo o Brasil, e graças a isso eu posso estar aqui conhecendo a vocês e me fortalecendo. Né? Aqui em Gravataí eu estou sozinha ainda, né? Eu já não tenho congregação há muitos anos, mas quem sabe, né? Eu possa ver o bom exemplo da irmã Giane e abrir as portas da minha casa também para que aconteça de novo aqui em Gravataí, né? Eu estou buscando agora me fortalecer, buscar o conhecimento para que eu também consiga fazer isso, né? Trazer as Você pessoas. não está sozinha, Patrícia. Olha cada telinha do seu lado aí, ó. Conte com esses irmãos valorosos, essas irmãs valorosas aqui, ó. As irmãs de oração, essas irmãs que têm orado incessantemente pelos homens da igreja, do Senhor, e dê tem resultado. Então, nós estamos com você. A sua luta é a nossa luta. Claro. Ok? Hoje eu congrego com o pessoal de Porto Alegre, da Zona Sul. É um pouquinho longe para mim, mas eu faço um esforço para chegar lá, nem que seja uma vez por mês, que é umas 2 horas de viagem. E participo das lives e do culto aos domingos também. Eu quero estar sempre presente. Eu peço a todos que orem por mim, que eu possa conseguir me fortalecer e estar sempre presente. Amém, irmã. Obrigado. Viu? Valdivino? Boa noite para todos. Obrigado pelos comentários, todos muito satisfatórios. Eu vou falar, nós temos que aprender a fazer os que os apóstolos faziam. Eles ensinavam dia a dia e pregavam Jesus Cristo todos os dias, de porta em porta. Então, isso é o que nós temos que fazer. Obrigado para todos e tenham uma boa noite para todos. Amém. Legal. Eu acho que meu tempo já foi. O Alessandro está ali. Eu já vou finalizar já. E a gente vai ver aqui, né? Ainda aconteceu uma fraude astuciosa, né? Ainda deles rasgarem a veste que eles fizeram, mataram um cabrito, né? Sujaram de sangue e levaram para o pai. Agora você imagina a situação desse pai, né? Como é que foi o desespero desse pai, o luto dele durante todos esses anos, né? Que a gente possa meditar nisso e pensar, né? Sobre o sofrimento que teve. E é tão ruim. Ele fala aqui para a gente concluir, meu horário já foi, me perdoa aí se eu tomei o tempo de vocês, irmão, mas é que é tão gostoso a gente estar falando da palavra do Senhor que a gente acaba esquecendo do horário. Me perdoa aí, viu, Alessandro? Eu sei que você não vai me chamar mais, mas eu tenho que aproveitar esse momento. Pode continuar, mano. Então tá bom. Então assim, ó, nossa conclusão. A perda da alegria de Jacó ilustra o que? A necessidade de fé enquanto vivemos num mundo cheio de pecados, sofrimentos e morte. O futuro ele pode parecer desanimador quando perdemos um emprego, a nossa saúde ou um ente querido. Precisamos andar então o quê? Por fé e não pelo que nos vemos. Ele fala aqui que, 2 Coríntios, fala que porque vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Só a fé nos capacita a erguer as cabeças acima das nuvens escuras que muitas vezes nos envolvem para o quê? Avistarmos o invisível. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas.
E a gente vê aqui que Jacó teve que aprender que o Deus de Betel, né, que se revelou como Todo-Poderoso, nunca abandonou ele. Ele ainda estava operando fielmente no mundo para cumprir os sonhos de José. Aqueles sonhos que se concretizaram de modo inimaginável, trazendo bênção a toda a família da terra. E nós possamos confiar no nosso Deus. Nós possamos continuar perseverantes. E em Hebreus ele fala assim que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou o herdeiro da justiça, que segundo é a fé. Que nós possamos prosseguir para o alvo, porque o nosso galardão é nos céus. Não olhe para o Barbosa, não olhe para o Giovanni, não olhe para o Valdivino, não olhe para ninguém. Olhe para o Senhor. Que nós possamos estar juntos nessa caminhada, irmão, porque a sua dor é minha dor. A sua alegria vai ser a minha alegria. E que nós possamos confiar no Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser me curar, ele pode. Se ele não quiser, vai continuar sendo Deus. Ele é Deus, né? Tem um avô que fala, né? Se ele quiser curar, ele pode curar. Se ele não quiser, mas o importante é nós estarmos o quê? Unidos num só propósito. Como é gostoso. Eu já estou orando já para que eu chegue domingo que vem. Né? Primeiro dia da semana. Eu fiquei tão... Gente, agora eu melhorei. Você acredita que agora eu estou melhor? Então, assim, eu fico... Porque as coisas do Senhor é importante. Para mim é importante. O domingo é do Senhor. Eu estava numa busca, eu falei, gente, me perdoa. Eu vou fazer igual o cachorro quando cai de mudança. Já viu o cachorro quando cai de mudança? Todo mundo faz a mudança, põe no caminhão. Aí põe o cachorrinho lá. De repente, primeira curva que o caminhão faz, o cachorro cai do caminhão. Eu estava igualzinho. Então, assim, ó, eu vou fazer igual o cachorro. Eu vou comer e vou embora. Porque eu tenho compromisso, eu quero estar com vocês, irmãos. Você vê as necessidades das irmãs aí, testemunhando, que tem o desejo, a vontade de abrir uma congregação. Vamos orar por essas irmãs, para que venham homens fiéis, idôneos, que possam continuar nessa caminhada, que possam ajudar essas irmãs. É isso que precisamos, irmãos. Não olhe para o seu umbigo. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Veja o que está faltando hoje, nessa noite aí. Mas eu quero agradecer ricamente. Ô, Giane, pode falar aí que eu vou só terminar. É só uma observação, irmão. Jacó enganou o pai e o pai sofreu muito com o engano, o que Jacó fez com ele. E Jacó teve o mesmo remédio que o pai, né? Os filhos dele enganaram ele também e ele sofreu muito. Então, a gente deve de sair do mundo de engano, a gente deve de tomar como exemplo e viver uma vida de sinceridade. Só isso, irmão. Obrigado, minha irmã. Meu Alessandro, obrigado, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos ter uma semana abençoada no Senhor. Conte com a minha família, conte com minhas orações. Agradeço ricamente aí pelo convite. Obrigado, nosso irmão, professor Davi, professor Alessandro. Tem vários professores aqui. E eu vou falar para vocês, eu não vim ensinar ninguém, eu venho a cada dia aprender mais. Eu quero ser um servo bom e fiel que, quando eu chegar lá no céu, o Senhor fala assim, olha, obrigado, servo bom e fiel. Você fez a minha vontade. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém, obrigado. Amém, amém. E já marca na tua agenda aí capítulo 46, hein? 46. Passar a palavra para o Renato, para ele nos conduzir na oração final. Deixa eu só fazer um pedido de oração. Eu vi o irmão Giovanni colocando ali os pedidos, aí eu também queria colocar aqui um pedido de oração especial. É para o meu tio Ivan. Meu tio Ivan, ele teve ontem um AVC. Então, nesse momento, ele está fora de perigo, né? Está em observação. E aí vai ser uma luta para a família, porque ele já é um senhor de 74 anos, né? Então, aí eu peço aí as orações dos irmãos para a recuperação dele, né? O meu tio, ele já serviu na Igreja de Cristo como presbítero há muitos anos atrás, e agora já é um homem já de idade, né? Tá? Ele congrega na Igreja de Cristo de Nova Cidade.
Aí está passando por esse momento. Minha tia, meus primos, né? Estão passando por uma fase complicada. Aí eu peço aí para os irmãos, né? Muita oração por ele nesse momento. Tá bom? Renato, consegue ler o chat? Se quiser fazer oração lendo o chat. Eu fiz a oração primeira. Fecha aí, Ah. Giovanni. Você tem essa lista aí, eu posso esquecer de alguém. Pode orar aí, Giovanni. Fica à vontade. Tá lendo o chat, irmão Renato. Eu só botei para te Deixa facilitar. quieto aqui para mexer, para mim é complicado. Eu fiz a oração inicial. Pode fazer. Tem o nome do Wagner aí? Vamos orar, Giovanni. Tem. Tá. Vamos orar, então. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos como a tua igreja, os teus filhos, seguindo a nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu amor, sua misericórdia, sua bondade. Nos enche de alegria do teu Santo Espírito diariamente em nossos corações. Te pedimos, Pai, pela saúde ainda, não vamos baixar a guarda em oração da irmã Giane, te pedimos pelo propósito dela, que seja do Senhor e também é nosso, de que na casa dela comece a se reunir, já começou, a Igreja de Cristo do Senhor, de Jesus Cristo. Também pedimos pelo crescimento espiritual da Patrícia, que no futuro também ela possa ter amigos, familiares e conhecidos, estudando na casa dela, assistindo cultos, e quem sabe esses se batizando, formando ali também a Igreja de Jesus Cristo. Também te pedimos pela saúde do irmão Beto, que está com câncer, que ele possa ter força e fé, confiança no Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é milagroso, o Senhor é misericordioso. Que ele possa reconhecer isso no Senhor e buscar o Senhor com mais amor e intensidade na busca desse crescimento espiritual. Também te pedimos pelo irmão Wagner, que está com tumor no intestino, retirou para biópsia, que esse tumor seja benigno. Mas caso venha a notícia que seja maligno, que também o Senhor dê forças para o Wagner, para vencer na fé em Cristo Jesus essa aprovação. Também te pedimos pelo Ivan, tio do nosso irmão Davi, que ele teve um AVC, que o Senhor esteja com ele, cuidando da saúde dele, e o principal, pelo que eu entendi, ele está afastado, que ele volta, que o seu coração volte a amolecer e reconhecer que ele é filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e que existe uma vida eterna para aqueles que dizem que amam e proclamam Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Eu só queria corrigir. Amém. Obrigado, os irmãos. Amém. Fala, Davi. Não é mais presbítero, mas ele não está afastado. Desculpa, eu entendi que estava afastado, então eu ouvi mal, desculpa. Ele só não é mais presbítero, já não serve como um presbítero, mas ele continua na... Tá, desculpa, eu entendi que estava afastado, então desculpa, perdão. Melhor, então tá melhor. Boa noite, igreja. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Giovanni. O Nivaldo, graças a Deus ali que não te atrapalhou hoje, né? Desculpa aí um pouquinho. Eu estava orando, irmão, estava orando, então eu pedi oração. Senhor, amarra a boca da liga, Senhor. É brincadeira. A aula foi muito boa. Só queria perguntar, o irmão que está doente é o Wagner que participa dessa terça, é? O Wagner é o Wagner. Tá. Obrigada para orar por Boa ele. noite, irmã Hilde. O Beto é aqui do Rio Grande do Sul. Boa noite para todos. Deus abençoe. Com Deus, Beto, né? O Beto é de Boa noite.